Alan Campos. Menino, o que você trabalha no pirógrafo é uma coisa impressionante. É a segunda vez sua aqui no Segunda Vida? vez. A primeira vez que ele veio, ninguém dava conta de responder tanto recado, até eu. Olha isso, na minha fanpage eu respondi, queriam saber de você. Ele é o Alan Campos, mora no Rio de Janeiro, conhecido como Mister Zero. Todos os trabalhos foram feitos por ele. Essa imagem do Cristo você fez em quanto tempo? Essa fiz em 1h30, mais ou menos. Que Depois de fazer. abusado. Achei que ele fosse falar 2 dias, 1h30. Não, dominando a técnica, você consegue fazer. Você vai estar hoje com outro pirógrafo que é mais avançado ainda, que é o da Palante, aquele era o colegial, esse é o mais Esse avançado. é o avançado, é o eletrônico. AM12. Eletrônico. Isso, Você isso tem aí. um lançamento seu Lançamento do DVD, falando sobre texturas. Tá Que muito legal o DVD. e vamos trabalhar em texturas, Vamos que é, no trabalhar. caso aqui é o gatinho que tem várias A gente texturas. escolheu uma textura que é a textura de pelo. De Que a pelo. gente tem no DVD, então a gente vai tratar aqui dela. Tudo Mas com você vai você. poder fazer o que a sua imaginação mandar. E também, eu né? tenho que ter as ponteiras específicas para poder Isso. fazer a... Com o DVD, você tem essa opção. Aí tem o pirógrafo eletrônico, já é diferente daquele outro que a gente teve aqui. Tem as pontas diferenciadas também, que isso é bem legal. Né? A ponta a gente está ensinando como utilizá-las no DVD também. Né? Como a gente pode fazer a transferência de uma outra forma, sem ser com carbono. Então ele está bem dinâmico. A Que preocupação foi bacana. essa, que todos Parabéns. pudessem fazer. Excelente. Legal. Então aqui eu peguei essa plaquinha, né? Você pode fazer em qualquer outra peça de MDF, né? De madeira, sendo ela. Ali no exemplo está no caderno, né? Mas aí você pode fazer em uma caixinha, num livro, né? Então a gente vai fazer uma partezinha, que não dá tempo pra gente fazer tudo, mas aí você vai entender como é que funcionam essas texturas aqui. Legal? Então aqui a gente vai utilizar o eletrônico, tá? Essa pontinha é a pontinha padrão, que já vem no kitzinho padrão da Palante, tá? Mas aí você tendo essa pontinha, você pode utilizá-la, mas comprando o kit com o DVD, vem essa pontinha também que a gente vai utilizar. No pirógrafo colegial, eu consigo fazer essa textura uma vez que vem essa ponta? Consegue também, Consigo, consegue ótimo. também. Então, para quem já Né? tem, vai aprender também. O colegial, ele tem, se eu não me engano, 4 níveis de... Acho que são 5. 4 ou 5, É. né? Esse daqui ele tem 60 níveis, então ele é bem mais preciso. É o que a gente Entendi. precisa também para detalhes que a gente vai utilizar. Perfeito. Então aqui a gente vai utilizar essa pontinha padrão, né? Então aqui eu vou colocar numa temperatura um pouco maior, entre 40 e 50, ver se a gente consegue marcar aqui bem. Então eu vou começar fazendo por essa partezinha aqui, uma marcação simples, para a gente poder preencher todo o globo ocular aqui, ó, toda essa pupila na verdade, ó. Então você pode fazer esse movimento circular. Se você já estiver acostumado com o pirógrafo, né? Tem gente que já tem o pirógrafo há muitos anos. Então você pode aumentar um pouco mais, para a gente poder fazer um pouquinho mais rápido. Então aqui eu posso preencher tudo escuro, né? Tudo Mão preto. muito leve. Mão leve aqui para poder não preencher, não afundar muito a madeira. Aqui, ó. Você há quantos anos trabalha com isso? O pirógrafo, eu estudei a pirografia fazendo nessa parte artística, mais ou menos 9 meses, 1 ano e meio estudando, né? Até a gente colocar como grade no nosso curso também lá no Rio de Janeiro. Ah, que bacana. Aí, inclusive, tem muitas alunas minhas que assistem o programa. Um beijão Bem para as legal. alunas dele, do Alan. Elas sempre falam, fala que a gente assiste e tal, pra gente poder A mandar um Cariocada beijo. é linda demais, adoro o Rio de Janeiro. Aí na que Mega terra boa. Artesanal nós tivemos também, né? Então, elas conheceram você. Então aqui ó, a gente pode preencher todo ele. Cátia Ventura, um beijo para você que é do Rio, viu, querida? Aí a gente diminui um pouquinho para poder fazer essas texturas aqui próximo ao olho. Então aqui o movimento que eu ensino lá no nosso DVD, ele é um movimento assim bem suave, que a gente consegue fazer indo e voltando para poder dar a tonalidade que a gente quer. Então uma tonalidade um pouquinho mais clara, você consegue... Vou virar um pouquinho a peça aqui para poder pegar. Fazer as partezinhas mais claras. Ó. Quando você está ensinando em aula, quais são as maiores dificuldades? Dos alunos? É. Então, os alunos a insegurança em fazer o primeiro contato com o pirógrafo, né? Que não é uma ferramenta que a gente está acostumado a trabalhar. Pincel, caneta, essas coisas, a gente já trabalha com uma certa facilidade durante a nossa vida quase toda. Peso da mão, né? né? O peso da mão, aí a intensidade, regular o peso,
com a passada aqui também, porque se eu demorar um pouquinho mais, ó, eu consigo tons mais fechados. É bem Ó, sutil para ficar isso. clarinho, você Então aqui, ó, com a mesma temperatura eu consigo fazer um tom mais fechado. entende? Quer dizer, a pressão que você A pressão, coloca. a agilidade também, ó. Agilidade. Isso. Então aqui a gente pode fazer toda essa partezinha. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, quem já está acostumado vai querer uma temperatura um pouco mais elevada, que é só dominar o peso da mão aqui, ó. Quando ele vai terminando esse preenchimento, esse movimento, Alan, vai se repetindo? Vai se repetindo. Sempre Nessa parte assim? sempre assim. Aí se você quiser uma parte mais fechada, você demora um pouquinho mais com o mesmo movimento. Menino, seja rápido não. O que você adiantou aí? Eu fiz aqui em volta do olho, né? Olha, mas aqui você fez mais escurinho. Mais escuro, porque nós vamos fazer um efeito que também está sendo ensinado no DVD. Que é como se ele saísse Tivesse saindo, tivesse rasgando, né, essa partezinha. Aí vai ser bem legal, que vai ser um truquezinho que você pode utilizar fácil. Isso que é legal. Ah, é esse É, isso aí. efeito? Porque o que é interessante, né, a gente estava conversando e você observar uma fotografia, uma gravura de um animal, aqui no caso do gato, e justamente nessa observação perceber onde há a sombra, Isso aí. para poder escurecer mais. Assim, o modelo você não precisa ficar, se você tem um modelo de referência, você não precisa ficar muito preso a ele, né? Tanto você conhecer como utilizar as texturas, você consegue fazer de qualquer peça, assim, né? Nesse caso aqui eu não estou usando referência, mas eu sei onde posso acrescentar um pouco mais de sombra, tirar, então isso fica legal. Entendi. Por isso que é legal você entender um pouco mais sobre isso, né? Então aqui eu vou escurecer um pouco mais aqui. E você treinou da última vez que a gente fez? Outro dia eu treinei mais fora do ar, mas vou falar bem a verdade, minha mão estava meio pesada, é por isso que eu sei. Gente, treinem antes, né? Numa outra parte, no MDF, porque a mão da gente vai meio pesada. Eu não Isso. sei quem mais treinou comigo aqui, quem estava aquele dia. Você também, né, João? E aí é treino, minha mão estava muito pesada, então ficou muito escura a cor. Agora, o levinho, como você está fazendo, é treino mesmo. Treino. Isso aí. Então aqui uma outra partezinha que a gente pode acentuar. Vou fazer aqui. Aí você vai diminuir um pouquinho a temperatura, né? Esses tons que a gente pode ver nos mostruários aqui também, ele vem com essa junção da temperatura com a sua leveza. Então aí você vai ver. Não é uma temperatura fixa, nunca é uma temperatura fixa. Depende muito do como você vai utilizar ali. Quando você usa a máxima aqui? A máxima é só um preenchimento muito forte, né? Aqui um preenchimento totalmente escuro. Do aí olho. aí eu uso Tá. aquela ali máxima que eu Até sei ganhar tempo, né? Isso aí. Aham. Então aqui eu posso fazer um pouquinho mais, ó. Vou botar um pouco menos. Então aqui a gente preenche um pouco. Então aqui eu posso fazer esse movimento que a gente fala também no DVD, que é o movimento de pentear, para dar esse tom. Aí vem essa leveza, né, que a gente tanto precisa. Cada madeira ela responde de uma forma diferente. Se você for fazendo uma madeira natural, assim mesmo, um tronco de árvore, alguma coisa assim, já é uma temperatura diferenciada. É mais rígida, Mais né? rígida, O MDF é mais MDF, porosinho. isso aí. Ele queima mais fácil, o MDF. Você aconselha a fazer quem está começando a treinar onde? No MDF, que é uma madeira, vamos botar assim, mais barata, para você poder treinar. Tá. Né? Mas aí, por exemplo, essa madeira aqui, se a gente quiser fazer alguma coisa, dá para fazer. Mas aí ela é uma madeira mesmo, uma madeira muito mais dura. Então você vai ter mais dificuldade. Mais dificuldade. Né? E tem os poros dela, tem a textura um pouco mais difícil. Você já pintava? Ou Já já pintava, pinta, né? Isso ajudou também? Muito, ajuda muito porque você já pega esses conceitos que você tem do desenho, da pintura, e é mais um material para enriquecer o trabalho que você já vem fazendo. Mas eu tenho muitos alunos lá que eles nunca tiveram contato com nenhum tipo de arte, vamos botar assim. Aí o primeiro contato está sendo o pirógrafo, né? Aí eles estão deslumbrados. Porque consegue fazer muita coisa, né, com isso. Tem muitas pecinhas hoje em dia que estão sendo customizadas com o pirógrafo. Tá bem legal. Então aqui eu posso puxar um pouquinho mais aqui. E aí a gente já vai para uma dica que a gente tem aqui. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Carandinha, passa o tempo para ele.
O efeito que ele vai fazer agora, se a gente observar o trabalho pronto, não dá a sensação, olha aí, Simone, que o gatinho ele está saindo, ele está rasgando, olha, uma folha ou a madeira. É isso que a gente vai aprender. Isso. Aí aqui eu vou aproveitar, vou fazer um pouquinho mais aqui, que é a parte do bigodinho dele. Então posso forçar um pouco mais aqui. Você não É mudou o mesmo a ponteira, processo, né? não mudei. Nesse exemplo aqui, a gente não precisa mudar. Então aqui eu vou tirar um pouquinho e posso fazer um pelinho mais escuro aqui dele. Eu vou tirando a mão, ó. Né? Então aqui você pode fazer um pouquinho mais, se quiser. Mais próximo a ele. Esse movimento ele vai se repetir praticamente no desenho todo, no trabalho todo. Então aí a gente pode pegar, eu desligo aqui, aí você tem um estilete em casa ou de ponta ou de corte, você pode utilizar os dois. Esse aqui é de ponta, então tem estilete que tem a ponta, de ponta assim, e tem um que é de corte normal que a gente está acostumado a usar. Então a gente pode fazer esse efeitozinho aqui, para acentuar mais o brilho. Então pode ter aqui, ó, aqui também um pouco mais. Ó. Então eu vou acentuando um pouquinho mais o brilho. Coisas que eu não preciso me preocupar na hora de fazer e deixar o pirógrafo, né, esses espaços, não precisa. Então aqui se você quiser um pouquinho colocar brilhos assim, ó, não tem ali no nosso, mas eu posso fazer também. Ó. Bem suave, não muito artificial. Eu posso tirar um pouquinho mais. E aqui, se a gente quiser dar esse efeito como estivesse rasgando, né? Então a gente pode fazer esses pelinhos aqui. Então aqui tem que ter uma base escura embaixo para poder aparecer. Entendi. Então não pode ter uma basezinha... Você está raspando, estou a raspando. madeira. Isso aí. Para poder dar a sensação que ele está saindo, porque está rasgando ela, é isso? Isso aí. Então eu preciso de uma parte escura embaixo, senão não consegue. O outro estilete, aquele que a gente tem em casa também, consegue dá para fazer isso? Coloca ele de lado e consegue fazer. De lado? Normalmente, é. Esse aqui é de ponta, então o ângulo que você colocar vai ser o mesmo. Esse aqui é um pouquinho mais certeiro, né? Então você pode fazer aqui, ó, tirar um pouquinho dele. Pode ficar livre mesmo para poder criar, né? Se a gente fosse fazer um tecido, aqui sendo um tecido, dando esse efeito de tecido, você teria muito mais riscos para fazer. Não? Então você teria que fazer toda a parte de baixo para depois fazer. Então se eu quiser alongar um pouco mais, eu posso também. Os tecidinhos que o gato já gosta de fazer isso, né? De rasgar as coisas com a unha, então ele já gosta de fazer. Tá vendo? Não muito agressivo, fica bem legal o efeito. E vocês estão vendo? Toda essa parte, deixa eu ver aqui, porque de perto eu consigo entender melhor. Você foi desgastando, mas eu percebo que tem um contorninho aqui. Isso. Como é que você fez isso? Não tem, gente, vocês conseguem ver? Muito suave? Porque ele foi desgastando, mas fez um contorninho. Como é que você fez isso? Isso, o tecido, quando a gente repara que ele... O tecido, uma folha, quando ele dobra, né? Ele cria uma sombra aqui também. Então aqui, ó. Depois que a gente fez isso, a gente pode fazer essa sombra aqui. Para poder dar volume, é como se ele tivesse, né, abrindo. Então aqui a gente dá um volume, não preenche todo. Então deixa aqui, ó, bem suave. Que é o mesmo que eu fiz ali. Tá vendo? Aí a gente consegue um volume dessa parte saindo. Como se ele estivesse dobrando. Né? E depois, aqui também, reparem, ó. Ó o que ele fez aqui, gente, ó. Tá vendo? Esse som, como é que você fez esse sombreadinho aqui, assim, bem delicadinho esse aqui, assim, ó. Ó lá, tá vendo no monitor? Esse sombreamento é o mesmo daqui. É o mesmo? É o mesmo, aí você pode pegar, ó, marcou um pouquinho, que essa parte já rasgou, né, dobrou. Então, ó, eu venho, faço aqui, e jogo essa sombra projetada pra cá. Então, ó, uso o cantinho da ponta.
bem suave. Como se a gente tivesse essa sombra aqui. E ali a gente jogou um pouquinho aqui, ó, também para poder aparecer o volume. Então, com certeza, você fazendo e dando de presente para alguém, Que espetáculo. vai ficar bem legal. E aí, porque, gente, é mais uma demonstração, né? Não dá tempo de fazer todo o gato, obviamente. Olha a parte de trás. Conta que você fez aqui. Então aí eu fiz uma patinha, você pode fazer ela toda preenchida, né? Se você quiser, aqui eu vou desenhar um pouquinho mais rápido aqui. A patinha, É isso. 2 minutos. Opa, ela deu 2 minutos, que milagre. Então, ela ali, no caso, ela tá com efeito 3D, né? Ela tá como se fosse uma patinha que tivesse na lama, assim, aí ela afundou um pouquinho, a pegada mesmo. Você pode fazê-la tanto com... Vamos botar com preenchimento, sem você colocar uma patinha 3D. Você pode inventar sua patinha. Você pode fazer essa patinha em 3D ou não. Então, 3D, você tem essa opção de fazê-la dessa forma aqui. Aí a gente escolhe um ângulo que a sombra pegou. Então, eu escolhi esse daqui, ó. Aí eu vou fazer um degradê daqui pra cá. Desse lado direito pro esquerdo. Aí esse movimento aqui que também tem no nosso DVD de texturas. Aí eu não preencho ele todo, para poder justamente dar esse efeito, né, que a gente está querendo. Então eu faço aqui, faço um contorno bem leve. E aqui eu faço por fora, aplicando um sombreamento parecido com esse que a gente fez aqui. Uhum. Como chama esse tipo de relevo? Esse relevo é 3D, que a gente consegue dar o efeito 3D. de 3D. E se você fosse fazer sem ser esse efeito de 3D, seria no preenchimento. A gente faz também no preenchimento, que é você pegar, coloca na última temperatura e faz todo o preenchimento sem esse efeito.